Senhor Jesus. Ele mesmo, irmãos, nos deu tudo, continua a nos dar tudo, respiração e tudo mais. Chegamos na última mensagem dessa série, lidando com o dinheiro, né? Vai falar de como lidar com as riquezas materiais. Confesso para os irmãos que fiquei o alimento diário todo esperando para tocar nesse assunto, não entrava. Na verdade, esse assunto precisa ser tratado depois que são tratadas outras coisas. Olha só que pano de fundo que o apóstolo Paulo passava ali. Ele precisava ajudar a igreja em Corinto. Ao mesmo tempo que havia uma fome com as igrejas da Judéia, e ele precisava levantar oferta para isso, ao mesmo tempo, no mesmo momento ali que eles estavam vivendo, existiam irmãos influenciados e influenciando outros sobre filosofias da sua época. Esse é o perigo das ideologias. Esse é o perigo do mover desse mundo. Esse mundo vai ter sempre o mover do presente século desse mundo. O presente século desse mundo, época por época, vai tentar direcionar a humanidade em uma direção. É o mover desse mundo. Naquela época, eram os tais dos epicureus. Eles eram seguidores de um filósofo grego, chamado Epicuro, que ele tinha uma seguinte teoria. Eles viviam sob o temor da morte e só acreditavam que era tudo nesse corpo. Morreu o corpo, acabou. Ou seja, eles não criam na ressurreição. Não crer na ressurreição joga por terra toda a crença no próprio Cristo. Então, o que Paulo precisava enfrentar? Como falar de oferta para um povo que está sendo assediado filosoficamente por uma teoria de quem não cria na ressurreição, os epicureus. Eles criam no seguinte: prazeres moderados para aplacar o medo. Que medo que eles tinham? É o pavor da morte. E nessa mensagem vai falar que o último inimigo a ser aplacado é a morte. Eles tinham como centro o corpo. Tudo é para o corpo. Parece o mover dessa era atual, né? Tudo é para o corpo do ser humano. Então ele precisa de prazeres o tempo todo para aplacar o medo da morte. Aqueles epicureus parece que influenciam até hoje, só que muda de nome. Entra as ideologias, entra o mover desse mundo, é a ideologia de gênero, aí vai para a parte política, vai para lá, vai para cá, mas você pode ver que independente do nome que se dê a essas muitas ideologias, o objetivo é tirar o homem do foco de Deus. E aí, esse era o pano de fundo. E Paulo, eu fico imaginando que é tudo o Senhor que conduz, né, irmãos? Mas na época ele deve ter ficado desesperado. Puxa, as igrejas da Judéia passando fome. E aqui esses irmãos nem creem na ressurreição. A ressurreição é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Se não existisse a ressurreição de Cristo, a gente nem estava aqui. A gente estava igual os epicureus, cada um cuidando do seu corpo, tendo prazeres moderados para vencer o pavor da morte, né? Ia ficar igual o filósofo da presente era aí, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem até um versículo que Paulo falou: olha, se é assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é assim. Não é assim. Então, como entrar na questão tão importante da oferta, que ela é tão espiritual, apesar de não parecer, parece que é só prático,
mas ela é tão espiritual quanto a questão da ressurreição. E aí, pelo arranjo bíblico, a gente percebe o capítulo 15, preparando para o capítulo 16 de 1 Coríntios, a gente vê que ressurreição e oferta são assuntos que se entrelaçam. Parece coisas diferentes. Ofertar é uma coisa, a ressurreição do Senhor é outra coisa, a ressurreição nossa, como promessa de vida eterna, é outra coisa, mas não, é tudo uma coisa só. Quando você planta, qual que é o princípio da oferta e o princípio da ressurreição? É o princípio da germinação, é o princípio que tem na plantação. Quando você planta um grão. Você não planta uma árvore. Você não pega uma árvore miniatura e soca lá na terra e nasce uma árvore grande. Não. Você planta um grão. Mas o que nasce não é um outro grão. Nasce uma árvore. Não sei se os irmãos estão entendendo. Hoje nós somos os grãos. O nosso corpo mortal, essa velha forma de vida, ainda é o grão. Em nada se parece com o que nos tornaremos. Tanto que, quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, assumindo um corpo de glória, ninguém reconhecia ele. O povo foi lá no caminho de Emaús, o Senhor começou a conversar com ele. Não sei quem é esse aí, não. Então, nós hoje somos o grão. Um dia, o Senhor vai nos transformar em uma árvore. O princípio da oferta é o mesmo. O que nós depositamos no gasofilácio é um grão, é uma semente, mas o que sai dele não é o grão, não é a semente, é uma árvore. Não sei se os irmãos estão entendendo a conexão de ressurreição com ofertar. Bom, vamos lá. O fruto é o próximo passo da árvore. A árvore, ela brota, aí começa a nascer, aí vem as folhas. As folhas estão ligadas à alimentação dessa árvore pela fotossíntese, mas na nossa vida normal, quando a gente olha aqui para a folha, está ligada à aparência dela. Mas a vida não para por aí. O nosso viver cristão não é só aparência. Aí, determinada época, geralmente no verão, primavera, eu não entendo nada disso. Aí vem as flores. Elas atraem os insetos para polinização, aquela coisa toda. E depois de uma época, a flor, ela vira uma bolinha assim e vai se transformando, depois vira um fruto. É por isso que na goiaba, às vezes, a gente não entende por que aquele bichinho foi parar lá dentro. Ele entrou na época da flor. O inseto colocou o ovo na flor da goiabeira. E aí, quando ela se fechou e virou aquela coisinha ali, depois virou um fruto, a goiaba, o bichinho nasceu lá dentro. É por isso que não tem furo lá fora da goiaba. Aí gerou o fruto. Quando você abre o fruto, além da polpa que você come como alimento, tem o quê? Lembra da goiaba? Tem aqueles carocinhos. O que é aquilo ali? É o grão. É a semente. Uma goiaba e uma melancia é fácil. Você abre a melancia, semelhantemente à goiaba, come a polpa e vai ver aqueles carocinhos preto lá. Aí você fala, isso aqui é a semente. Só que espiritualmente falando, o Senhor não quis comparar nem a questão da ressurreição, nem a questão da oferta com goiaba e com melancia. O Senhor quis comparar com trigo. A gente poderia trazer para a realidade brasileira. Não sei se você sabe, o feijão, o arroz, o milho, assim como o trigo, o seu fruto é a mesma coisa do seu grão. Aí dá uma confusão. Você pega o grão de trigo, ele é igualzinho ao fruto. Ele é o fruto e ao mesmo tempo ele é o grão. Você pega o arroz, ao mesmo tempo ele é o fruto e ele é o grão. O feijão, pega o feijãozinho lá na escola, né, as crianças, pega o feijãozinho, põe dentro do copinho com algodão, põe água, aí nasce, não nasce? Porque o feijão já é o grão. Na nossa vida de oferta é assim.
o Senhor nos dá pão para alimento, lembra do feijão, mas dá semente para nós plantarmos, para semearmos. Só que, diferentemente da melancia, onde eu saberia separar o que é semente e o que é polpa, aí eu ia comer só a polpa e separar a semente, no feijão ou no trigo é diferente, é tudo igual. E o que eu vou fazer? Cabe a minha decisão. Eu vou comer tudo? Ou eu vou comer uma parte e separar outra parte para plantar? Lembra-se que Jesus estava falando para aqueles homens simples, principalmente da Galileia, e a maioria deles era o quê? Agricultores. Para eles era fácil captar o que o Senhor queria falar. Você recebe pão e semente. O pão você come, a semente você volta com ela para a terra. E lá em Mateus 13, 23 fala, ela vai germinar como? A 100, 60 e a 30 por 1. Vai depender do solo e de várias situações. Então, irmãos, esse ato de semear tem a ver com a ressurreição e tem a ver com ofertar. Olha só, morre o corpo natural, estou falando da ressurreição, vai nascer um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, Senhor Jesus, 1 Coríntios 15, no 44, fala assim, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa é a nossa ressurreição. Então, morre o corpo natural e nasce, é semelhante a plantar. Lembra que o próprio Senhor se comparou com o grão de trigo? Se o grão de trigo não morrer, ele não vai germinar nada. Na qualidade de grão, ele morre. Ele vai deixar de ser grão. Mas na qualidade de árvore ou planta, ele vai nascer. A ressurreição é isso. Morre o seu homem natural, morre o nosso corpo mortal e ressurge corpo espiritual. Bom, na questão da oferta, vamos comparar a oferta agora com plantação. O que tem que morrer? Quando eu pego o meu dinheiro e coloco no gasofilácio, lembra-se, Mateus 6, 21 fala, onde estiver o seu tesouro, aí também, Mateus 6, 21, aí também estará seu coração. Agora inverte, onde é que está seu coração? É fácil achar seu tesouro, é só ir no seu coração. O que você ama mais? Aí aquilo ali é seu tesouro. Bom, quando eu oferto alguma coisa, eu estou pegando uma semente e ela vai gerar uma árvore. A semente não é igual à árvore. A semente é uma coisa diferente da árvore. Pega a semente de qualquer planta e compara com a própria planta. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Ela é diferente. Então, quando eu oferto, eu estou plantando. Eu estou fazendo morrer, na verdade, o meu egoísmo, a minha avareza, o meu apego às coisas materiais e a minha própria falta de fé. É isso que eu estou enterrando. Lembra do batismo? Eu estou enterrando e vai nascer, vai aflorar das águas um novo homem, não é isso? Quando eu oferto, eu estou enterrando essa minha avareza, esse meu apego, sabe? O que vai nascer? 1 Coríntios 15, 58, olha o que vai nascer. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para começar, o Senhor chama ofertar de trabalhar. Ofertar é um dos principais serviços a Deus. O vosso trabalho não é vão. E quando você oferta, olha o que gera. Você fica firme, inabalável e sempre abundante. Sempre abundante. Nós vamos ainda tratar sobre isso, irmãos. Quando você não toca no princípio da germinação que há no ofertar, é o mesmo que há na questão da ressurreição,
você sempre vai estar estagnado. Eu não estou falando apenas em um item ou outro, você vai estar estagnado em todos os itens. Então você planta uma coisa, mas nasce outra, porque o poder da semente, o poder da germinação vem de Deus, não vem de nós. Por exemplo, 2 Coríntios 9:11 fala que o resultado dessa plantação, o resultado é que sejam rendidas graças a Deus. 2 Coríntios 9:11. É um dos frutos, né? A gente viu essa firmeza, essa abundância, tudo vem, essa graça vem quando você oferta. Mas no 11 fala assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha só, a nossa oferta, ela vai percorrer um caminho que no final das contas será tributada glória, graças a Deus. Tudo no princípio da ressurreição. E há glórias diferentes, irmão. A gente viu 1 Coríntios aqui, no versículo 41, 15:41, fala assim, ó. Porque ele está falando do mesmo assunto. A semente, aí gera uma planta. Aí fala assim, ó. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre as estrelas e estrela há diferença de esplendor. Então, há diferença de glórias. Por quê? Porque é de acordo com o que você planta. Você colhe o que você planta. Então, relativo à ressurreição e relativo à oferta é a mesma coisa. Tem gente que tem a mão ressequida, a mão tímida. Ele sempre lança pouca semente. E lá em 2 Coríntios 9:6 fala: semear pouco, vai colher pouco. Então, é por isso que tem diferença de glórias. Por exemplo, quando fala em Lucas 19, lá no 12 em diante, da parábola das minas, a gente viu semana passada. Fala o quê? Que foi lá, ele conquistou 5 minas. Aí o Senhor fez o que com ele? Deu para ele governar 5 cidades. Mas o outro conquistou 10 minas, vai governar 10 cidades. Está vendo que há uma escala aí? A diferença. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, fala assim: vi tronos. Esse vi tronos não é apenas um plural, mais de um, mas vi tronos diferentes. A nossa mão é só olhar para ela, tem um dedo mais alto, um mais baixo, um mais longo, um curtinho, tudo. É assim. É só olhar para a muralha da Nova Jerusalém. Um é de topázio, outro é de sardônio, outro é de berilo, não sei o que, não sei o que. As diferenças. Não importa. Irmão, algum lugar no reino tem para você. Vi tronos. Esse vi tronos é o PMG, GG, XG, PP, mini PP, e assim vai. Tem de tudo quanto é tamanho. Vai depender do que você plantou nessa era. O que eu tenho plantado? Isso também tem tudo a ver com oferta. A questão da oferta, irmãos, é assim, ó. Semeou pouco, colheu pouco. Mas o que é o tal do pouco? O pouco, muitas vezes eu penso que é quantidade. Se fosse quantidade, Paulo não iria usar o exemplo da Macedônia. Porque a Macedônia, qual que era a realidade deles? Profunda pobreza. Por que eles foram incluídos aqui? Eles se desesperaram com o direito de poder ofertar. Então, não é quantidade. Olha só, irmãos. Antigamente, igual eu estou vendo o Braga aqui,
há 200 anos atrás, na vida da igreja, se falava de oferta, Brian, era um tabu, não era? Era um assunto proibido. Não se falava. Por quê? Porque a gente ainda estava, eu falo a gente, há 25 anos atrás eu entrei nessa. Não, porque a vida da igreja é diferente de tudo. Não tem pastor, não tem placa, é liberdade. O Senhor nos chamou para liberdade, cada um oferta o que quer e tal. Mas era assim. Era um chevetinho, né, Braga? Para 400 irmãos. Uma lambreta para 15. E a maioria dos irmãos simples, os mais antigos vão lembrar, ia para a estância, a estrada de barro, os locais de reunião era tudo alugado, umas casinhas pequenas, e assim, o serviço de segurança olhava no máximo 2 carros. Era bom o serviço de segurança, ter o carro A e o carro B. Às vezes só vinha o carro A, eu vou ficar só olhando para ele, não tinha outro. Não, eu vou chegar lá. Aí, não estou dizendo que os irmãos não eram abençoados, mas os irmãos eram mais, simplórios, vamos dizer. Aí, a vida foi crescendo, as necessidades aparecendo. Eu acho que de uns 10 anos para cá, eu estava falando com o Hugo, nós começamos aqui a cada domingo, não todo, mas um ou outro, tipo primeiro domingo do mês, segundo domingo do mês, oferta, por exemplo, lá para a construção de alguma coisa da estância, um alojamento. Aí depois, o local de reunião da cidade tal, a igreja em Belo Horizonte ajudava. Uma frente aqui, não é a África agora, tal domingo do mês, ofertar para a África. Aí parece, lá vem os irmãos, mais oferta. Na verdade, lá vem uma oportunidade disfarçada de te abençoar. Depois que a igreja em Belo Horizonte começou a promover domingos, abrindo, se você tem timidez de ir lá naquela caixa, eu estou apontando para ela aqui, a caixa de dízimos e ofertas, aí os irmãos começaram a trazê-la para cá. E ainda canta hino para te animar, vai irmão, na verdade não é vai irmão fica pobre não, vai irmão para você ser abençoado. Aí hoje tem briga até para parar o carro aqui, porque não cabe a quantidade de carro que os irmãos têm. A maioria são aqueles mesmos irmãos que andavam no chevetinho do Braga lá, um em cima da cabeça do outro, é o mesmo, mas hoje ele tem o carro dele, hoje ele tem a casa dele. Tantos jovens que a gente via se formaram, foram abençoados, estão em outra situação, e nós cremos, foi porque na igreja foi desatada a boca sobre a questão das ofertas, e os irmãos foram abençoados. Irmãos, isso é uma proteção para nós. A questão da oferta é um direito nosso. O que eu semeio, eu recebo em graça. Eu não estou falando de troca. Eu não estou falando da teologia da prosperidade. Porque você vai ser muito rico. Porque você não vai ter problema nenhum. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nada mudou nesse aspecto. Mas aquele que oferta, ele está mais aberto para a graça. Ele é mais alegre. Por exemplo, abre aqui em 2 Coríntios 9, no versículo 7. A gente já viu 6. Quem semeia pouco, olhe pouco. Fala assim no 7, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí é que vem um princípio da oferta. A oferta não é um negócio. A oferta não é uma troca com Deus. Esse ofertar por necessidade olha, eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas, eu vou ofertar porque aí o Senhor vai me dar. O Senhor não está fazendo negócio com você. Tem que ser com alegria. Não é por necessidade. Irmãos, porque muitos pregam isso aí com outros objetivos e tudo, nós não vamos entrar nisso. Mas a questão, irmão, é o meu direito. Eu vou ofertar com uma alegria. Aí aqui fala assim, consulte o seu coração,
não é isso? O que tiver proposto no coração. Mas às vezes eu falo, eu não sei. Esse versículo foi colocado aqui para você buscar comunhão com Deus. Deus quer a comunhão com você. Quando fala, cada um veja o que tem proposto no seu coração, é para você ir lá no Senhor. Senhor, o que eu vou propor no meu coração? Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então é melhor buscar comunhão. Até para ofertar, quer dizer, principalmente para ofertar, eu tenho que ter comunhão. Tudo me leva para o Senhor, nada é feito de qualquer forma. Uma vez, quando eu estava começando a reunir, um irmão falou comigo assim, olha, se o Silvio Santos entrar por aquela porta ali, era referência na época, né, que era rico, né? E eu vou colocar 1 milhão nesse gasofilácio aqui. Nós primeiro vamos pregar o evangelho para você, Silvio. Não é assim não. Porque o direito é nosso. O direito não é uma questão de valores, irmão. Olha só, eu estava tendo comunhão sobre isso. Se você resolver, todo mês você vai ofertar R$100. Aí você vem aqui uma vez e coloca R$100 naquela caixa de oferta. É uma coisa. Você veio uma vez, você teve uma experiência de morrer, porque tem que morrer, é igual a ressurreição. Morreu o seu ego, sua vontade de ter tudo para você, morreu a sua vontade de se preservar, a sua mesquinhez morreu. Agora, e se você disser assim, não, eu vou fazer as contas aqui, acho que eu vou umas 4, 5 vezes por mês na reunião, não é isso? 4 fins de semana. Então, esse 100 eu vou fazer o seguinte, cada fim de semana eu vou ofertar 20. Você vai ter muito mais experiência de ofertar do que aquele que foi lá uma vez só e colocou 100. Porque quanto mais eu ofertar, vocês estão entendendo o mais agora? É o mais no sentido de mais experiência. É melhor você ir lá trocar sua notinha de 100 e vir todo fim de semana. Irmãos, façam a experiência. Se você é muito muquirana, faça a experiência com 50 centavos. Você vai ser liberto. Você vai sentir uma alegria. Olha, saiu o escorpião, picou, mas saiu 50 centavos daqui. Aí você vai ser alegre. E no fim serão tributadas graças a Deus. Você pode ver, irmãos, os irmãos que têm um viver normal de oferta são alegres. Eu nem vou entrar no assunto de que são prósperos, porque não é troca. Enquanto eu entender como troca, eu vou ofertar triste. Esse negócio é com alegria. A oferta não acontece antes, a oferta acontece depois. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu tenho que reconhecer o Senhor. O que a gente orou e leu? Atos 17. Ele nos dá até o respirar. Ele nos dá o nosso emprego. Ele nos dá o nosso ganha-pão. Ele te deu onde você está hoje, onde você tem os seus rendimentos. Então, o ofertar não é antes, é depois. O ofertar é o seguinte: bom, agora eu reconheço o Senhor. Ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Olha aqui, o primeiro livro de Crônicas. Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas. Os irmãos me ajudam aí. Agora sumiu, foi tudo. Primeiro Crônicas 6:11, achei. Primeiro livro de Crônicas 6:11. Senhor Jesus. Não. Eu anotei. Senhor Jesus. É aquela experiência, irmãos, que eles estavam ofertando para construir o templo. Primeiro livro de Crônicas 29:14.
Exato. Porque, olha só o 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ofertar, irmãos, nada mais é do que reconhecer que não foi meu trabalho que gerou rendimento para mim. Não foi minha capacidade, não foi meu braço, não foi minha capacidade intelectual, foi o Senhor. Da sua mão recebemos e na sua mão te damos. Veio do Senhor. É uma questão de reconhecimento. Quanto mais eu reconheço, mais o ofertar para mim vai ser uma honra. Senhor Jesus. E aí, voltando aqui agora no capítulo 16, que era onde Paulo queria chegar, 1 Coríntios 16, depois que ele falou sobre a ressurreição, aí ele fala assim, quanto à coleta, ele falou assim, agora que eu tratei desses danados, desses epicureus, vamos falar aqui da necessidade das igrejas. Quanto à coleta para os santos, fazei vós como ordenei as igrejas da Galácia. Por que esse versículo está aqui? No que concerne às ofertas, irmãos, sempre tem alguns parâmetros. Por que eu estou falando isso? Porque a oferta não pode ser assim, não, eu estou com o encargo de ofertar e... sei lá, eu vi aquele mendigo ali na rua, ou bateu lá na minha porta aquela instituição A, B, C ou D, falando que vai cuidar dos cachorrinhos da pata quebrada, e eu não sei onde eu vou ofertar. Existe uma ordem, existe um princípio. O princípio do encabeçamento, por isso que nas mensagens anteriores foi falado de quê? De autoridade. Existe uma ordem no universo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo estabeleceu uns como apóstolos. E aqui fala, ó, quanto à coleta para os santos, fazei vós como ordenei. Aí alguém pode ler distraidamente e falar, tem alguém dando ordem aqui? Sim, é um apóstolo dando ordem às igrejas. Mas não é uma ordem absurda. Ele está apenas ordenando, filtrando ou direcionando as ofertas para aquelas igrejas da Judéia que estavam passando necessidade. Isso aqui é um teste para nós, irmãos. Já pensou se a nossa cabeça solta, não, eu vou ofertar para aquela instituição lá que cuida dos cachorrinhos sem rabo. Eles é que são, que fazem uma obra boa. Aí fica tudo sem direção. Mas é na igreja. Aí, essa questão do encabeçamento, da autoridade. Então, quando os irmãos vêm aqui, olha, esse domingo vai ser para a África. Porque há uma necessidade lá. Você pode ter certeza, a sua ofertinha de grãos de areia, que foi para a África, levaram muitos africanos ao que? A render graças a Deus. E lembra o que o último versículo do capítulo 15 falou: o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Irmãos, o ato de ofertar é tão espiritual quanto orar, quanto ler a palavra, quanto invocar o Senhor, quanto qualquer outro. Porque o ato de ofertar, você tem que morrer alguma coisa de você. Uma vez um irmão falou assim numa conferência: você começa a ofertar quando começa a doer no seu bolso. Antes disso era esmola. Aí começou a ofertar ali. Lembra da viúva pobre? Nos dias de hoje, vamos supor que ela deixou 2 moedinhas de R$1. Mas na verdade ela estava dando tudo que ela tinha naquele dia. Então o princípio do ofertar é o reconhecimento. Eu não tenho nada.
Eu não sou capaz de nada. Se o Senhor quiser, amanhã eu estou desempregado. Se o Senhor quiser, amanhã eu não tenho fonte de renda. Se o Senhor quiser, amanhã eu não tenho nem ar para respirar e caio morto. Então, quando eu reconheço que o Senhor que me dá tudo, o ofertar se torna uma alegria. O Senhor é que me deu. Aquele que segura e não oferta, é porque ele acha que é ele que está conduzindo alguma coisa. Oh, Senhor Jesus, como nós somos abençoados, irmãos, na vida da igreja, por ter essa linha, essa direção. Senhor Jesus. E lembrando, não é quantidade. Estou falando valor monetário. Eu estou querendo encorajar aqueles irmãos que têm pouca experiência nesse aspecto. Visite mais o gasofilácio, irmão. Com pouquinho. Vocês lembram onde é que o Senhor Jesus, quando entrava, não existia local de reunião na época, né? Existia sinagoga. Onde que ele gostava de sentar? Vocês lembram? Marcos, né? Marcos fala onde que o Senhor Jesus gostava de sentar. 12:41. Marcos 12:41. Quer ver o Senhor? Dá uma passada no gasofilácio. Você vai ver alguém sentado lá. Marcos 12:41. Fala assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Ele estava de olho na viúva pobre. As grandes quantias dos ricos provavelmente não era nem 10%, vamos dizer, do que eles tinham. Não era nem 1% do que eles tinham. Agora, as 2 moedinhas da viúva pobre era tudo que ela tinha naquele dia. Então o Senhor estava olhando isso. Então não é quantidade, irmão, é experiência com o Senhor. Sabe, ao invés de... Lembra desse detalhe, é lógico, eu não estou criando regra aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Lembra desse detalhe, eu vou ofertar 100, é melhor eu ir 2 vezes ofertar 50. Eu vou ter 2 experiências, eu vou poder dizer, eu ofertei mais. Não quantidade, mas eu tive mais experiência. Mais vezes. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E aí, olha só, a última página desse alimento diário aí, como lidar com as riquezas, a última página fala assim: todos aqueles, eu gravei, porque não tem jeito melhor de falar, não sei repetir, todos aqueles que desprezaram esse princípio de ofertar, entraram em estagnação e encontraram dificuldade para progredir. O que é estagnar? É parar. Lembra de Laodiceia? Não está quente nem frio, está morno. Parou, estagnou. Não é apenas num aspecto financeiro, é toda a sua vida. Nós somos um ser só, nós somos um ser complexo, de vários ângulos. Então, você para nisso aí, você para também o desfrute, você fica uma pessoa mais dura, menos alegre e assim por diante. Principalmente o aspecto espiritual, você vai experimentar estagnação e dificuldade em progredir. É quem não tocou no princípio do ofertar. E vamos encerrar, irmãos, com 1 Timóteo 6. Senhor Jesus. 1 Timóteo, uma orientação que Paulo deu ao seu discípulo, ao seu cooperador Timóteo. 1 Timóteo 6. Nós vamos ler do 7 ao 10, tá? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Né? Então essa é uma palavra de equilíbrio, que essa questão, né? Os que querem ficar ricos. Irmão, é normal todo mundo querer ter mais conforto, mais tranquilidade financeira. É diferente de querer ficar rico nesse contexto. O querer ficar rico nesse contexto aqui é aquele irmão que ele já nem reúne mais. Cadê ele? Está trabalhando. Aí na outra reunião, está trabalhando. E na outra reunião, está trabalhando. Aí a vida vai esvaindo porque ele não tem contato. Né? Então, é esse equilíbrio que precisa. Lógico, não estamos julgando. Muitos irmãos que trabalham têm dificuldade de reunir. Tem irmãos assim, que estão orando ao Senhor, lutando para passar essa uma fase, e ele vai retornar na questão das reuniões. Então, irmãos, é um encorajamento para que nós possamos reconhecer que é o Senhor que nos deu tudo, é o Senhor que faz tudo. Por isso que nós devemos ofertar como um ato de gratidão e reconhecimento.